Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Aquela era a primeira vez que eu levava minha nova namorada ali em casa. Olha, bastou olhar para a cara da minha mãe para perceber que ela não tinha simpatizado muito. Eu a conhecia e bastou um modo de olhar assim. Ela medindo a Cauane assim dos pés à cabeça, para sentir que ela não tinha ido muito com a cara dela. Na hora. Até por uma questão de sutileza, né? Ela não falou nada. Minha mãe, aliás, sempre foi uma pessoa assim, bem discreta. Mas só pelo modo de medir a Cauane, eu tinha certeza de que depois ela viria me dizer alguma coisa. E não deu outra. Quando apresentei as duas, minha mãe a cumprimentou assim, normal, não falou nada. Mas depois a primeira pergunta que ela me fez foi aquela. Olha, eu não gosto de me meter na tua vida, viu, Breno? Você sabe disso. Mas quantos anos tem essa menina? A Cauane? Sei lá, eu acho que 19, 20. Por quê? Por quê? Você não vai aprender mesmo, né? Meu filho, esse teu gosto por menina novinha só vai te levar à ruína. Será que você não aprende com a experiência? Ô, mãe, por que isso agora? E você ainda pergunta? Já esqueceu tudo que passou nas mãos daquela Luísa? Tem nada a ver, mãe. A Cauane é diferente da Luísa, é outra coisa. Será? Olha, só de olhar para essa menina, a gente vê que ela não quer nada com nada, menina novinha. Você tem que pensar em arranjar uma mulher da tua idade, que esteja comprometida a fazer uma vida, sabe? Farra e bagunça, meu filho, não dão camisa para ninguém. Falei para ela que não estava pensando em casar com a Cauane, para ver se ela parava de implicar, né? E era verdade mesmo, pelo menos por hora. Eu não estava atrás de relacionamento sério, coisa séria, não. Estava ali curtindo, aproveitando os momentos ao lado de uma menina que me interessava. Para ser bem sincero, eu nem sabia ainda o que sentia por ela, mesmo porque fazia só um mês que a gente estava saindo. Imagine, eu querendo me divertir e a minha mãe já com aquela ideia de relacionamento sério, casamento, mulher comprometida em construir um futuro. Pelo amor de Deus. Tudo bem que eu já não era assim, nem um menino, já estava com 36 anos, mas ainda me sentia muito novo, muito jovem. E o que eu podia fazer se as meninas assim mais novas me atraíam? Enfim, tínhamos nos conhecido numa balada que eu costumava frequentar de vez em quando. E a verdade é que desde a primeira vez que eu a vi, eu me encantei. Pensa numa moreninha linda, corpo perfeito. Eu a vi ali no meio do salão, dançando funk, junto das amigas. E aí despertou a atração, né? Além de dançar bem, ela tinha um corpo assim, sem contar aquele rostinho de anjo. Mas olha, demorou muito para eu conseguir me aproximar. No começo, ela ficou se fazendo de difícil, mas eu não desisti. Até que rolou da gente ficar junto pela primeira vez. E depois do primeiro bate, me encantei ainda mais com ela. Repito, eu não estava procurando nada sério, casamento. Minha mãe tinha aquela ideia de que eu tinha que me casar. A troco de quê? Eu queria era me divertir, curtir a vida. Sabe, passar momentos gostosos ao lado de alguém especial, que despertasse um sentimento bom, atração, isso é importante. Para minha alegria, nosso namoro foi vingando, apesar da minha mãe continuar torcendo o nariz. Quer dizer, ela só falou assim aquela vez. Ela nunca foi assim de ficar insistindo, mas, sabe, eu sabia que ela não era a favor. Para Cauane, por exemplo, ela nunca disse nada.
sempre foi muito respeitosa, mas mesmo assim, toda vez que eu aparecia com ela ali em casa, sentia o olhar de desaprovação da minha mãe. No fundo, eu até entendia, até certo ponto, né? Afinal de contas, preocupação de mãe. Ela tinha medo que eu sofresse. Até porque, realmente, a última menina com quem eu tinha namorado, inclusive também era bem mais nova do que eu, olha, essa realmente me fez de gato sapato. E ela não queria que isso acontecesse de novo. Até porque eu fiquei muito mal depois que a Luzia se afastou. Mas é como dizem, né? Quem está na chuva é para se molhar. O problema foi que dessa vez aconteceu um acidente de percurso. A Cauane acabou engravidando de mim. Não era uma coisa que a gente esperava. Pelo contrário. E eu também fiquei aturdido. 6 meses e meio de relacionamento, de repente, ela veio me contar que estava esperando um filho meu. Claro que na hora foi um baque para mim. Eu não me via como pai. Meu Deus, naquela altura da minha vida, tudo que eu queria não era responsabilidade, pelo contrário. Só que quer saber? Depois de passar do susto, eu gostei. Eu fiquei feliz. Lembro que quando dei a notícia ali em casa, minha mãe arregalou o olho e perguntou: meu Deus, era só o que faltava. E agora, menino, o que você está pensando em fazer? Ela nunca botou em dúvida que eu fosse mesmo o pai da criança. Pelo contrário, mas ficou ali me dando conselhos, dando inclusive palpites sobre o meu futuro. Repito, minha mãe só queria o meu bem. Por isso, era normal se preocupar. Já a mãe da Cauane não recebeu nada bem a notícia. Era uma família só de mulheres. E quase todas as irmãs da Cauane tinham engravidado cedo, bem novas. Foi um perrengue. Mais um, né? Quando fui lá conversar com a mulher, olha, eu escutei um monte. Até porque mãe sabe como é, né? E ainda mais, mãe de uma série de filhas, todas tinham engravidado muito jovens ainda. Quer dizer, era mais uma. Na verdade, a última, né? Todas as outras já tinham engravidado. Claro que até certo ponto eu entendi a preocupação dela, mas, sabe, não era para tanto. Ela ficou fula. Ela ficou muito zangada. A verdade é que, reconheço, fui até meio grosso com ela. Porque ela falou, de repente, umas coisas lá que eu não gostei. Sabe? Chegou a dizer que não ia assumir nenhuma responsabilidade. Isso olhando para a filha. Mas dizendo para mim também, né? Falou que as filhas delas já estavam criadas, sabe? Mandou a gente se virar. E repito, nervoso do jeito que eu fiquei, eu fui até meio grosseiro, mas sabe, você fica meio... Olha, ninguém está pedindo nada para a senhora. Tá me ouvindo? Aliás, a senhora fica bem tranquila que do meu filho cuido eu. Não vou fugir da responsabilidade, não. Ela não deixou por menos. É bom mesmo, viu? Fizeram coisas que não deviam. Agora aguentem as consequências. Você não está fazendo mais do que a obrigação. Sabe aquela mulher topetuda? Saímos lá com a cabeça explodindo de tanto que essa mulher falou. A Cauane, inclusive, chegou a dizer: tá vendo só o que eu tenho de aguentar? No impulso, mesmo sem ter ainda conversado com a minha mãe, lhe fiz aquele convite. Repito, do nada, sim. E se você fosse morar lá em casa comigo? Ela fez uma cara. Pensei que fosse gostar, mas a primeira impressão foi de que... Você está querendo dizer... a gente se casar?
você não está esperando um filho meu? Então, falei que só tinha um jeito de saber se daria certo ou não. Tentando, né? Ela perguntou se a minha mãe não ia se incomodar e eu falei que não. Repito, mesmo ainda não tendo conversado com ela. Mas era certo que, embora a princípio ela ficasse meio incomodada, ela não ia me negar esse apoio, né? A verdade é que não era só por causa do filho que eu esperava que ela fosse morar comigo. Muito menos por causa da reação da mãe dela. O fato é que nessas alturas eu já estava gostando dela de verdade, sabe? E estava tão em êxtase por saber que ela ia me dar um filho, que a queria o tempo todo perto de mim. Quando começamos o relacionamento, eu nem sonhava em ter nada sério com ela. Aliás, nem com ela, nem com ninguém. Queria aproveitar a vida, só isso. Mas as coisas foram mudando. Enfim, conversei com a minha mãe sobre a possibilidade. Ela ficou me olhando assim pensativa. Depois perguntou se era isso mesmo que eu queria. Falei que sim. Inclusive disse que nessas alturas estava gostando da Cauane. De verdade. E como já estava esperando, mesmo visivelmente contrariada, ela foi contra desde o começo. Pelo menos não botou areia. Por mim, tudo bem, Breno. Tudo o que eu quero é que você seja feliz. Então, mesmo eu achando essa menina muito nova para você, meio desmiolada, enfim, que Deus te ilumine nessa decisão, viu? Minha mãe falou aquilo e se emocionou, coitada. Fiquei até com pena porque ela começou a chorar, me deu um abraço. Repito, eu não esperava outra coisa dela. Porque apesar das preocupações que ela... E eram preocupações com a minha felicidade, das censuras, dos conselhos. Eu sabia que ela só queria o meu bem. Demorou uns dias ainda, porque a Cauane não tinha certeza se queria ou não se mudar ele para casa. Mas como a situação dela na casa dela foi se complicando, no fim, ela não teve alternativa. E foi desse modo que passamos a viver como marido e mulher. E foi só aí, quando ela começou a fazer o pré-natal, que eu descobri que ela tinha, na verdade, 18 anos. E tinha completado não fazia muito tempo. Mas, enfim, isso, para mim, não tinha tanta importância. Eu procurava fazer todos os seus gostos, mas desde o começo eu senti. Nosso relacionamento não seria um mar de rosas. E eu digo isso porque uma coisa é você encontrar pessoas 2, 3 vezes por semana, passar 2 horas com ela. Outra bem diferente é conviver o tempo todo. E é aí que mora o perigo. Porque é aí que a gente começa a conhecer de fato o verdadeiro gênio da pessoa, o temperamento. Para começar, ela não parava em casa. Tinha dias que eu chegava do serviço e cadê minha mulher? E quando chegava, olha, era quase sempre, a gente acabava discutindo. Na verdade, eu até procurava conversar com ela na boa, não queria discutir, mas, sabe, ela levantava para 10, às vezes dizia que não era minha prisioneira, que não era obrigada a ficar em casa o dia todo. E um dia, ainda acrescentou, olha, se for para você ficar me controlando, Breno, eu prefiro voltar lá para casa, viu? E aguentar o mau humor da minha mãe. Ah, Cauane, peraí. Também não é assim, né? Eu só queria saber onde você foi. Onde você estava até agora? Como é que está o bebê? Ele está... A gente brigava, depois fazia as pazes, brigava de novo, voltava, enfim. Nosso relacionamento era assim. Ia e voltava. Um ioiô. Mesmo ela grávida. E mesmo com a barriga começando a crescer, ela vivia batendo perna na rua. Não é que eu me incomodasse com isso, ou desconfiasse de alguma coisa, mas, puxa vida, ela precisava entender que agora
Éramos um casal. Eu era seu marido, pai do filho que ela estava esperando. Ou seja, me devia satisfação. Tinha dias que ela queria sair para algum lugar. Até me esperava chegar. Aí me chamava para ir junto. E quando eu falava que estava esgotado, ela brigava comigo. Puxa vida. Ela não entendia que às vezes eu chegava muito cansado do serviço. Não é sempre que você está no pique. Eu acordava cedo. Trabalhava muito o dia todo. E ela era incapaz de entender a situação. Ela, por exemplo, levantava da cama 9h30, 10 horas. Não era a mesma coisa que eu, que levantava às 5 e não parava até às 6 horas da tarde. Não era sempre que eu estava disposto. Ela vivia dizendo: depois você reclama que eu não saio sozinho, né? Fiquei até agora te esperando aqui. Aí você chega, se atira nesse sofá aí. Tem horas que você age como se fosse um velho, sabia? Olha, normalmente eu ficava quieto. Até porque se retrucasse, era até pior. E às vezes eu falava que estava cansado, que não queria sair, só queria tomar um banho, jantar e me atirar na cama. E sabe o que ela fazia? Saía sozinha para a rua. Me deixava ali em casa e ia encontrar as amigas em algum lugar. Pelo menos era o que ela dizia. E ainda saía pisando duro, brava comigo. Ela não entendia. Sem contar que eu não tinha grana para ficar saindo assim toda noite. Olha, não era fácil. Tinha vezes que ela saía e depois me ligava por volta das 11, 11h30, pedindo que eu fosse buscá-la de carro em algum lugar. Nem estando grávida, ela sossegava. Mas por gostar dela, por não querer me indispor, eu baixava a cabeça. Minha mãe também nunca se meteu. Acompanhava as brigas e discussões com uma certa reserva. Não falava nada. Acho que ela tinha um pouco de medo de se meter e acabar atrapalhando ainda mais. Enfim, era a vida que eu tinha. Fomos levando até que nosso filho nasceu. Foi o dia, como que eu vou dizer, sabe? Porque às vezes você quer usar uma palavra diferente, porque a emoção é diferente. Como que eu vou dizer como que eu me senti quando meu filho nasceu? Uma sensação diferente de tudo. Uma sensação de plenitude. Eu me senti como se fosse, sei lá, uma espécie de super-homem. Meu filho ali diante de mim, eu segurando ele no colo. Meu filho, os olhinhos abertos, olhando para um lado e para o outro. Diz que o bebezinho sempre nasce com o olhinho fechado. O meu filho não. Meu filho nasceu de olho aberto, curioso, coisa mais linda do mundo. Como não se sentir um super-homem naquela hora? E olha, pensa na alegria da minha mulher também. Eu acho que isso foi o mais importante para mim, perceber que ela também estava feliz e feliz assim de um jeito que eu nunca tinha visto. E depois que ele nasceu, pelo menos no começo, a Cauane até que deu uma sossegada, até porque convenhamos, né? De que jeito que é ficar batendo perna na rua com um bebê recém-nascido? Mesmo assim, volta e meia, ela saía do mesmo jeito. E não demorou muito para começar a reclamar da vida. Que não fazia nada de interessante, vivia trancada dentro daquela casa, só cuidando do bebê. Aliás, ela já vinha reclamando disso desde o último mês da gestação. Olha, uma coisa eu aprendi na vida, viu? A gente não consegue mudar a natureza de uma pessoa. E a Cauane não era do tipo de mulher que voltava sua atenção à família, ao filho. Ela voltava a sua atenção, na verdade, às suas necessidades próprias. Até para amamentar o bebê era um sacrifício.
Ela reclamava de tudo. Doía o bico do seio, ficava coçando, dava alergia. Sabe, ela pensava nesse tipo de coisa que só interessava a ela. No corpo dela, depois que, sabe, ela pensava nessas coisas, em vez de pensar no bem-estar do nosso filho. Isso eu fui percebendo aos poucos. E comecei a me incomodar. E isso levou a gente a começar a brigar de novo. Se desentender a cada dia mais. E sempre pior. Não demorou muito. E ela já tinha prometido isso, né? A ela voltar à sua vidinha de sempre. Sair e voltar quando desse na telha. Deixava nosso filho ali com a minha mãe. Ou então levava o bebê na casa da irmã dela. E saía para curtir a vida. Era o que ela dizia. Ela tinha o direito de curtir a vida. Sabe aquele tipo de pessoa que só pensa em si mesma? É duro admitir, mas foi inevitável lembrar das palavras da minha mãe. Tem mulher que é assim. Minha mãe mesmo falava, muito novinha, só quer saber de farra. Eu, como na época não pensava em casamento, muito pelo contrário, quando ela engravidou, aí eu me vi numa outra situação. E aí, me vi também obrigado a lembrar das palavras da minha mãe. Era visto que tudo terminaria do jeito como terminou. Ela se cansou da vida de mulher de família, da vida de mãe, da vida de esposa. Se cansou também de mim. Na verdade, se cansou de tudo. Se cansou até do filho. Repito, é duro admitir isso, é minha mulher, mãe do meu filho. Mas eu não posso negar. Acredite quem quiser, um dia, já cansado de tudo, eu falei que ela podia fazer o que bem quisesse da sua vida. Mas o meu filho, ela não iria tirar de mim. Eu imaginando que ela fosse se incomodar com isso. Sabe o que ela fez? Deu de ombros. Só quem é pai pode entender o quanto dói saber que uma mãe não está nem aí para o próprio filho. E olha, eu sofro pelo fato de ela também não estar nem aí para mim, viu? Ela não está mesmo, nem para o filho e nem para mim. Sofro pelo fato de ela não estar aqui. Muito por causa da saudade que eu sinto dela, da falta que ela faz, mas muito mais por conta do meu filho. De minha parte, apesar de tudo, mesmo não querendo, gosto dessa mulher. Ela me faz falta. Mas saber que ela é capaz de virar as costas pro próprio filho, isso me rebenta por dentro. Porque eu amo meu filho também. E às vezes, ela vem ver o bebê e o menino fica se esgoelando de tanto chorar ao lado dela. E ela não faz nada. Não faz um agrado pro menino, não faz um carinho. Não entendo o que se passa na cabeça dessa mulher. Sei que ela é imatura. Que ela ainda vai aprender muito com os tropeços da vida. Vai aprender a valorizar um monte de coisas, inclusive as pessoas à sua volta. Mas sabe, não tenho tempo, nem eu, nem o filho dela tem tempo para esperar. Quando ela aprender a tratar do filho como deve, o moleque vai ter 15 anos. Não era o que eu queria para ela. E nem era o que eu queria para mim. Não era o que eu queria para nós três. O que eu queria, na verdade, era que ela tomasse jeito. Que ela se tornasse uma mulher diferente. Mas quer saber? Eu sei que é querer demais. Eu sei que é querer demais do destino, da vida. E dessa por quem um dia eu me apaixonei, mas que era tudo aquilo que a minha mãe falou. Ela falou uma vez só. Mas sabe, me disse em silêncio várias outras vezes. Porque eu sabia o que ela estava pensando quando eu chegava com a Cauane em casa. Ela estava pensando exatamente aquilo que me disse na primeira vez, primeira e única. Meu filho,
Para de se meter com essas meninas novinhas. Sabe, você tem que achar uma mulher que tenha uma cabeça assim mais de acordo com a tua, que queira um relacionamento, queira uma família. Mas eu não pensava em formar família nenhuma. Queria só me divertir. Até que o tempo foi passando, ela se inventou de engravidar, eu me apaixonei e aí me vi vivendo a vida de um homem casado. E aí eu senti necessidade daquele tipo de mulher que a minha mãe falava. Só que agora era tarde. Eu tinha outro tipo de mulher comigo. Muito jovem, muito menina, cabeça voada, que não sabia. Pelo menos durante um bom tempo não vai saber, tenho certeza. Valorizar um homem que a ama e principalmente o filho que saiu da sua barriga.